Vamos à narrativa em textos curtos. Bem-vindo à próxima fase. Isso mesmo, Cine Oficina 13 começa. Eu sou Marcelo Pino, redator, diretor de criação, roteirista e diretor de cena. Eu tenho dezenas de trabalhos premiados em publicidade, tenho curtas criados, dirigidos e também premiados, e hoje nós vamos trabalhar com, mais uma vez, textos curtos e narrativa, algo que vai ser uma base importante para você. Para você que vai ser o nosso contista, nosso romancista, nosso roteirista e também produtor de conteúdo. Não interessa, você quer começar a escrever, está começando a escrever, já está escrevendo, aqui você vai se aprimorar a escrever o melhor texto da sua vida a cada dia. Isso aqui é importante. Então vamos lá. Vamos começar a dominar a narrativa. E por quê? Eu sempre gosto de explicar por que eu sou talvez o único, um dos poucos, que traz o texto curto para a oficina para depois trabalhar textos mais longos. Eu comecei a trabalhar em publicidade, alguns ou muitos sabem disso. Em publicidade a gente trabalha narrativas de 30 segundos, de 1 minuto, de 15 segundos. E quando eu comecei em publicidade e decidi ser redator, ser criativo, eu também ingressei numa oficina de literatura com Charles Kiefer, que era um cara, ele está vivo, mas agora ele não dá mais oficina, pelo amor de Deus. E aí, pelo amor de Deus, ele está vivo, tá, galera? E aí, ele dava uma oficina sensacional, ele dava a base, que é a base do cinema e do roteiro, que é Aristóteles, a base da poética. E aí eu comecei a me dar conta que o fato de eu dominar textos curtos, com uma narrativa completa, me facilitava muito para depois produzir com mais qualidade os textos longos. E é por isso que eu criei essa metodologia, tá? Entre outras, tá? Então, é mais ou menos assim, ó. É a mesma coisa que você trabalhar o domínio de bola, tá? Então, saber matar uma bola, saber chutar uma bola com as duas pernas, saber lançar a bola, e depois tu vai escolher se tu quer jogar futebol de campo, se tu quer jogar futsal, se tu quer jogar futebol de praia, se tu quer jogar futevôlei. É mais ou menos isso, tá? Então, tu vai ter toda esta base, né, de domínio de bola, e aí tu vai escolher se tu quer ser o Kaká, se tu quer ser o Messi, se tu quer ser o Cristiano Ronaldo, se tu quer ser o Salah, né? O Ronaldinho e o Neymar eu não indico porque eles são muito festeiros e para redator não funciona, correto? Então, é mais ou menos isso. Então é por isso que eu falo que essa base inicial, que ela é bem substancial, tá? Funciona para romancista, para roteirista, para contista e até para produtor de conteúdo. Não é que eu sou um generalista, não. Tu tem essa base, tá? Depois até, hoje eu vou responder perguntas e eu vou explicar o que muda no decorrer da vida. E como eu disse, assim, a gente está tendo muita gente entrando no Insta, gente que está começando a seguir o canal, e a galera está sendo muito querida, muito gente boa. Quem questiona com educação, e é isso mesmo, pode questionar, mas vamos numa boa que tá show de bola. O pessoal está sendo muito carinhoso, tá? Vou responder aqui alguns questionamentos e falar com o pessoal, só para não ficar restrito ali na internet. Então, assim, a Casa da Literatura me alertou uma coisa, porque eu me emociono quando eu estou respondendo, tá? Quando eu estou conversando com vocês, e às vezes eu me passo do ponto, tá? Então, assim, a Casa da Literatura me alertou e disse assim, o pai da semiótica não é o Sanders Peirce? Sim, o pai da semiótica é o Sanders Peirce. Uma hora lá, ou mais de uma hora, eu falei que o Humberto Eco era o papa, era o pai da semiótica. Não. Quem é o Sanders Peirce
E Umberto Eco, na verdade, que eu queria dizer que ele é o cara, ele usa muito a semiótica, ele sabe como aplicar a semiótica nos seus romances, ou sabia, porque ele não está mais com a gente desde 2016. Então, ele não é o pai, tá? Mas eu me empolguei e o pessoal, né, da Casa da Literatura me alertou, muito obrigado, tá explicado. O William, tá, me questionou também de forma muito educada e até fez referência a grandes escritores, se não haviam personagens complexos antes de 1927. E mais uma vez eu me empolguei, galera do surf. Claro que havia, já no teatro grego de Homero e Sófocles, haviam, e o pessoal lá, os deuses lá, do mito de Édipo, do Minotauro, os caras eram complicadíssimos já, tá? O pessoal não era fácil, tá? O que eu quis dizer com Hermann Hesse, e realmente eu tenho que ser mais claro com vocês, é que o Hermann Hesse e o Lobo da Estepe é um livro que, entre outros, começa a estabelecer que o homem ele não é apenas corpo e alma também. E a multiplicidade e a complexidade do ser humano começa a se ampliar, tá? Então, exatamente, ali é que está o marco da quebra do homem em corpo e alma, e ele passa a ter uma psique e uma pluralidade maior, tá? Além do bem e do mal, que já também se trabalhava, tá? Na mesma persona e na mesma personagem. Então o William está certo, nos ajudou, e exatamente isso, tá? É a quebra do corpo e alma principalmente. O Emerson pergunta por que o roteirista não é considerado o escritor. Então é aqui que eu vou trabalhar essa questão que eu falei um pouquinho no início. O roteirista e o escritor, tá? Ambos trabalham com a palavra, principalmente, tá? É o ponto de partida, e a formação, no início, ela é praticamente a mesma, tá? Se trabalha a poética de Aristóteles, tem muitas coisas similares, inclusive eu falei que fiz a oficina do Charles Kiefer e o workshop do Doc Comparato. E muitas coisas se cruzaram ali e se confirmaram, tá? E outra coisa, é muito importante que o roteirista domine o texto. Tanto que quem comprar o livro dos roteiristas de Hollywood, lá tem vários escritores que se tornaram roteiristas, tá? Então, por uma boa parte do caminho, eles trilham juntos, tá? Porém, depois, tá? Depois de passar pela poética de Aristóteles, questões de refinamento, de unidade, verossemelhança, persuasão e também de construção de tramas sensacionais, eles começam a dividir seus caminhos. O que acontece? O escritor ele tem uma liberdade maior no sentido que ele não tem o limite da narrativa, ele pode escrever páginas e páginas, não tem esse limite. Ele trabalha no tempo com mais facilidade, né? Porque ele vai e volta, ele não tem um budget para atrapalhar ele. Ele tem todos os recursos possíveis para a trama, porque ele não tem custos, né? Aquilo que eu já falei aqui, ele pode ter helicóptero, ele pode ter 300 homens no seu exército, e assim, como ele quiser. Não tem problema climático que atrapalhe ele, né? Porque ele escreve sentado em casa, então ele pode ter um vulcão explodindo lá dentro e não tem problema no seu livro, né? Mas ele está limitado à imaginação, mas ele está limitado à imaginação e à palavra, sendo que o leitor é um coautor, tá? Então, o escritor ele tem que ser um expert com a palavra, com a construção do personagem, com a apresentação desse personagem, tá?
ali começa a ter uma diferenciação do roteirista, certo? Porque ele tem que trabalhar esses elementos com maestria. Já o roteirista começa a ir para outro lado. O roteirista ele começa a ter outros elementos para trabalhar, certo? Ele tem a palavra, mas ele tem a imagem, ele tem a interpretação dos atores, ele tem a trilha, os efeitos sonoros, ele tem o figurino. Tudo isso é mais concreto que o escritor não vai trabalhar. E o roteirista tem que saber trabalhar com isso, tá? E ele tem um limitante sério que é o budget. Ele tem as questões geográficas, entendeu? Que também está tudo muito ligado ao budget. Então assim, eu quero gravar no Brasil e na China. Uma coisa é tu querer, outra coisa é tu poder. Então, tudo vai ser determinado pelo budget. Hoje eu vou gravar e... não posso gravar daqui a 6 meses porque em tal lugar vai chover o tempo todo. Então tem toda uma série de questões que o roteirista tem que saber trabalhar. Até a escolha de ator, tá? Por exemplo, como eu falei no episódio passado, lá na gringa, os caras, depois de escrever o seu roteiro, eles pensam na questão comercial, de qual ator é bom para trabalhar o seu filme. E eu acho que a gente tem que começar a pensar nessa questão aqui no Brasil. Deixar de ser ingênuo. Tem que começar a ser inteligente. Esta é a palavra, tá? Outra coisa, quando o roteirista vai construir o personagem, ele não vai construir o personagem no seu roteiro de forma literária. Ele vai dizer exatamente o que o personagem está vestindo, porque existe uma figurinista. Senão ele vai perder tempo, é bobagem. Ele não vai fazer literatura no roteiro. Então isso começa a dissociar os dois nesse momento. Mas ele tem que ser expert em diálogos. Por quê? Porque muito do filme são as falas, são os diálogos. Isso é muito importante. Ele tem que ser bom de diálogo. Isso é importante, tá? Outra coisa, ele tem um tempo definido. Então ele tem que ser bom em diálogo e síntese. Ele tem que contar a história dele em no máximo 1 hora, 2 horas. Tem todo um tempo definido dependendo do tamanho do filme que ele vai fazer. Então, essas são as grandes diferenças dos dois a partir de um determinado momento. Correto? Então, por isso que existe o escritor e existe o roteirista. Os dois são caras legais, os dois são top, e tu pode ser os dois, tu pode ser o escritor e o roteirista. Principalmente aqui. Aqui a gente tem a expertise para te dar a base para os dois, tá? E aí até eu trago uma questão aqui interessante, que é a questão do filme Luzes da Cidade, do Chaplin. Então muitas vezes o roteirista ele tem que resolver uns problemas meio bizarros, tá? Que o escritor não tem. O escritor tem outros problemas. Por exemplo, o Chaplin nesse filme, e era um filme mudo, mas não sei se faz muita diferença nesse caso. Então, esse filme é que o vagabundo conhece uma florista que é cega, e quando eles conhecem, a florista tem que achar que ele é rico. Então, como é que tu vai fazer isso sem falar, né? Ele não vai chegar assim, eu sou rico, olha eu aqui. Não. Então, como é que tu vai fazer essa cena de uma forma que ela entenda que o cara que ela está conhecendo é rico? Então, o que eles fizeram? Momentos antes dela conhecer o Chaplin, né? O vagabundo, entre aspas, para um carro, parece que desce um chofer, um motorista, o chofer, abre uma porta e fecha uma porta. E daí ele chega para falar com ela, só que ele não vem do carro. Só que ela pensa que ele desceu do carro e foi falar com ela. E aí ela induz que ele é rico. Então, olha que interessante. Se construiu na narrativa esse movimento e está resolvida a questão. Mas isso é um movimento e uma maneira de pensar de roteirista,
que é muito legal, tá? Então, aqui a gente consegue trazer um pouco para vocês entenderem que a gente tem toda uma base e que é um período bem interessante, que tu vai construir uma base sólida para ter essa narrativa e depois tu começa a bifurcar, tá? Mas agora vamos ao que eu trago hoje, que é o texto curto e a narrativa, tá? Importante, eu estou trazendo aqui hoje principalmente narrativas interessantes sem me preocupar com a produção. Porque eu quero trazer narrativas que vocês entendam que muitas vezes elas podem ser ampliadas, elas podem ser aprimoradas, porém são narrativas muito boas, tá? Eu não me preocupei com a qualidade de produção, tá? Eu me preocupei em trazer algo que eu possa ensinar coisas importantes, tá? Então, vamos ao primeiro vídeo. Vamos lá? No, 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 no. What did you do? Mira lo que le hiciste a los pisos. Te dije que no andes trayendo a tus amigos tan cochinos y marranos que hacen puro cochinero aquí. Ma, no es mi amigo, es un serial killer. A mí no me importa si come cereales, Freddy Cuco o su abuela en bikini. Please save me. Now you know how it feels. Run, run! Bom, para começar, eu vou ser um pouco chato, mas eu sou um cara legal. É isso que se devia estar fazendo na web. Você jovem, você produtor de conteúdo, mas tudo bem, vamos voltar. Vejam as sutilezas, tá? E vejam que interessante, tá? Primeira coisa, contistas, romancistas e roteiristas, mas principalmente contistas e romancistas. Vocês têm que pensar como vocês colocariam todos os movimentos desse curta num texto, num conto, porque é possível. Mas vocês têm que entender uma questão de timing. Vocês têm que entender como vocês vão contar essa história com os timings que estão no vídeo. O que eu quero dizer com isso? Primeira coisa, jovem lavando a louça, olha e se apavora. Eu não sei o nome dos vilões, eu vou chamar o primeiro de Jason, tá? Então ele está lavando a louça ali, olha para o lado, vê o Jason. E ele começa a dizer, não, não, não. A sensação que tu tem é que ele está em pânico por causa do Jason. Mas logo, com sutileza, a gente entende que ele está em pânico por causa do chão sujo pelo Jason. Mas isso é muito rápido e muito sutil. Mas para quem, se tu olhar mais de uma vez, tu vai perceber que tem esse movimento. E aí logo aparece a mãe dele. E como é que está a mãe dele? Olha que legal isso. Porque isso que eu quero que vocês comecem a notar. Uma narrativa ela é boa não é por acaso. É porque ela é construída com sutileza. Tá?
Como é que tá a mãe do garoto? Não do Jason, tá? Desculpe. Como é que tá a mãe do garoto? Ela tá com aquelas máscaras na cara que as mulheres põem para dormir, tá? E o que acontece? O Jason tem uma máscara e a mulher tá com uma máscara. Existe uma similaridade dos dois. Se o filme fosse feito por uma turma tosca, a mulher ia ser sem dente, ia ser grosseira, ia ser feio. Não! Os caras tiveram sutileza. Ah, ela tá de roupão, tá com... Tudo bem, mas as mulheres ficam assim, os homens ficam de pijama, com umas roupas, entendeu? Não é uma questão de gênero, entendeu? Mas, então assim, as mulheres, ela tá de roupão, coisa... Só que ela tá com a máscara e ficou perfeito, porque o monstro lá, o Jason tá com a máscara e ela tá com a máscara. E aí é o susto. É muito bom isso. Aí tá a sutileza do negócio. Ali mostra que os caras sabem fazer a coisa. Outra coisa, então, esses movimentos tem que saber contar. Outra coisa que também tu tem que saber colocar no teu texto. O Jason vira, se assusta, e aí o rapaz que está lavando a louça vai para as costas do Jason, e o Jason, que era assustador, ele desmonta. Ele mostra que está com medo da mulher. Esse movimento é importante, e esse movimento tem que ser contado no texto. E é possível fazer isso. Então, outra questão importante para os contistas e para os romancistas. Porque isso um dia tu vai ter que contar no teu romance. Aí os caras começam a se esconder. Aumenta a tensão, é muito bom. Imagina, o Jason se escondendo da mãe do cara, e a mãe do cara é um general. É muito bom isso. Aí chega no final, tá o Jason limpando o chão, o outro lavando a louça, e chega o Fred lá. E aí o Jason diz assim, bah, Fred, te manda que vai dar ruim. E aí a mãe, pum, pega o Fred. Pô, bom curta. Então vejam, uma ideia muito bem construída, sutilezas, o timing legal, e isso tudo tu pode botar no teu texto. Tu tem que exercitar tudo isso. Trama boa, personagens sensacionais, sutileza, timing e um final bom. Anotem tudo isso. Agora nós vamos a outro curta, outra narrativa que não tem uma grande produção, mas prestem muito bem atenção. Vamos lá. Thanks for the drink, bud. And I can't stand seeing a grown man cry. This is the worst day of my life. I can't do anything right. I woke up late and I missed an important meeting, so my boss fired me. And then I walk out to the parking lot and my car is stolen and I don't have any insurance. Oh great, laugh it up. I left my wallet in the cab on the ride home. And then I find my wife in bed with the gardener. Now I try to work up the courage to come to this bar and just end my life, and you go ahead and you drink the damn poison. What? Yeah, you're gonna want to call an ambulance. Make that two. Viram? Assim, ó, a história é muito boa. Digamos que vocês têm grana para fazer um curta mais longo. Bastava transformar em imagem o dia infeliz do cara, mas com maestria. Aí tu tem um filme mais longo. E aí tá perfeito. Só que vamos se ater ao filme que a gente tem aqui, tá? Mas vejam, não era muito difícil ter um filme mais longo e maravilhoso, tá? Mas vamos lá. Vamos se ater ao curta que a gente tem. Onde essa produção peca principalmente, tá? A ideia para mim é maravilhosa, tá?
tá? Mas a gente tem algumas questões complicadas. Bom, a fotografia é ruim, tá? A produção é ruim, tudo bem, tá? Isso a gente já estava esperando, tá? Mas tem um problema muito sério aqui, que é o, entre aspas, vilão. O fortão que toma a bebida do nosso personagem, nosso protagonista, ele é completamente equivocado. Por quê? Tá? E aí vem a questão de se preocupar em como tu vai construir o personagem. Lembra que a gente fala volta e meia? A gente falou aqui agora da questão do budget. Então, esses caras devem ter sofrido com budget, tá? Por quê? O cara que é escritor e é contista, ele constrói o personagem do jeito que ele quer, tá? Esses caras, no mínimo, tiveram que chamar os amigos deles, tá? E o fortão deve ser esse cara aí. E o que acontece? Tu acha que um fortão mal encarado, que vai chegar num pub e tomar a bebida de um desconhecido, tem um cabelo alisado como esse, vela Nutri? O cara deve ter passado 2 horas alisando esse cabelo. Primeiro já foi um erro, eles deviam ter prendido o cabelo do cara. Então veio um cara fortão, com cabelo alisado no salão, há 1 hora atrás, e com uma barbinha fininha, também feita no barbeiro. Cara, qual é o hooligan inglês que tem esse cabelo e essa barba? Ou seja, não convence. Então aqui a gente tem um problema seríssimo com esse arruaceiro, tá? Que é uma pena. Porque é um filme de 53 segundos, com uma baita de uma ideia, tá? Mas que tem esse cara que destoa completamente. Eu vou contar uma história rapidinho, que é assim, ó. Quando eu estava lá em São Paulo, eu morei em São Paulo 12 anos, no momento, uma produtora bem famosa lá, queria lançar um diretor deles lá. E aí pediu para usar um conto / curta meu. Porque eu tenho alguns contos e curtas, né, contos que viraram curtas, que eu chamo curta de pobre. Por que é curta de pobre? Porque é uma locação, é um ator, o ator não fala, é locução em off, então fica mais fácil de gravar, é tudo simples, tá? Tu vai gravar numa diária só, né? Então, como eu tenho experiência com isso, eu faço algumas obras, algumas peças, como essa que tem uma ideia legal, mas que sejam simples de gravar, tá? E aí eles pediram para gravar uma das minhas dos meus curtos. Beleza. Achei legal a história. E o curta se passa num restaurante japonês, tá? De sushi. Beleza, coisa e tal, se montou lá, tem um aquário, tem um negócio lá, tava tudo montado. Beleza. Aí chega o ator. E era para ser um homem de meia idade para mais, que usava umas roupas sociais velhas, né, umas roupas anos 50 já laçadas assim, né, meio sofrido, o cara era meio um loser assim da vida, ele tava numa bad total, tá? E o texto ia falar o que ele estava imaginando ali, etc. E me chega um guri lá dos seus 25 anos, botaram uma roupa uma camisa meio havaiana, retrô, mas meio havaiana, e o guri crivado de tatuagem. Eu fiquei meio puto, desculpe aí, tá? Meu diretor ficou meio puto também comigo, não é pra falar palavrão, o diretor falou ali. Aí, por quê? Não tinha nada a ver com o personagem, não imprimia o que eu queria, não casava com o texto, mas aquela história assim, ali não mandava nada, os caras estavam bancando tudo, eu fiquei quieto. Mais um pouco,
eu me dei conta que o diretor não entendeu o final do meu curta. Que ele era muito sutil, mas era legal. E acontece isso. Tem pelo menos, talvez tenha mais, tá? Tem mais, mas tem 2 tipos de diretor bem marcantes. Tem mais, mas tem o diretor inteligente e tem um diretor animado. Geralmente o diretor animado, ele não entende os roteiros. Ele sai filmando sem entender. Esse era o segundo tipo, tá? E aí eu saquei que o cara tinha entendido o filme até a página 2. Mas na página 3 tinha uma coisa muito importante. E eu fiquei meio em pânico, assim. Só que sim, tinha essa gravação e tinha algumas coisinhas que a gente gravava ali na produtora mesmo, para finalizar, né? Beleza, se gravou isso aí, eu fiquei meio de cara, porque tinha o mesmo problema desse curta, tá? Ia ficar ruim. Só que eu dei a sorte que entre uma gravação e outra, o diretor foi para a Índia. E o cara se perdeu na Índia. Eu acho que ele fumou tudo que tinha para filmar lá, fumou umas coisas do Ganges lá, nunca mais voltou, cara. E aí eles não finalizaram o curta, tá? E eu dei graças a Deus, cara. Foi a melhor coisa que aconteceu para aquele curta. E a partir dali eu decidi uma coisa. Se é para estragar um curta meu, estrago eu. Nunca mais eu vou entregar para outro estragar, tá? Porque, assim, ia ser não ia dar certo. Então acho que bom, o cara encontrou outra dimensão lá na Índia e eu fiquei com o meu curta vivo, tá? Mas agora a gente vai ver mais uma narrativa curta, só que agora eu quero que vocês prestem atenção, muita atenção. Vai ser o curta mais caro de todos que a gente já viu, tá? E eu quero que vocês descubram um erro. Vamos lá. Wenn sich die Sonne schwarz färbt und der Tag zu Ende geht, wär es nie zu lächeln. Wenn die Zeit gekommen ist und es gibt kein Zurück, bewahre deinen Stil. Es sind die schönen Dinge, die passieren im Schlaf. Es sind die schönen Dinge, die ganz besonderen Dinge, bewahre deinen Stil. Es ist der Geist des Funke, der Blumen im Kleebett. Wir haben etwas Schönes erlebt. Morning, guys. Morning. Então, descobriram onde é que está o erro? Até vou me arrumar na cadeira aqui para... Já descobriram? Bom, esse curta, como vocês viram em termos de produção, etc., é caríssimo. Milhões e milhões de dinheiros, tá? Beleza, o que acontece? Os caras dormiram no hotel, saíram correndo pro café, andaram de carro loucamente, tá? Pararam o carro, correram pelo campo, ai que lindo, entraram por trás da barraca, saíram do outro lado e receberam um bom dia maravilhoso. Divertida a historinha, né? Mas eu pergunto, esse casal chegou com a turma que estava acampada ali, correto? Tá. Eles chegaram de alguma forma, né? Um carro, de carona. E da onde veio aquele carro que está parado lá atrás, que eles foram pro hotel? Ou seja, tem algo que não se explica nesse roteiro, né? Quem é que trouxe aquele carro? A governanta? Aquele carro não é autônomo, não é da Tesla, é da Volkswagen, nem tinha carro autônomo naquela época. Então significa que esse roteiro ele não tem um furo, ele tem um rombo. Não. Ruim. Péssimo. É piadinha de roteirista ruim. Ou eu não estou vendo alguma coisa. Por quê? Porque
Porque se eles vieram naquele carro, as pessoas vão se dar conta que está faltando o carro ali na frente. Nunca façam isso. Não. Não tentem me enganar, tá? Que não funciona isso. Agora eu vou mostrar um sketch bem curto e eu vou mostrar para vocês como ele pode ficar maior e interessante. Vamos a ele. Buongiorno. Ah, buongiorno. Mi dica. Senta, che ha bigliettini per San Valentino del tipo sei l'unico amore della mia vita, sei l'unica donna per me, cose così? Che romantico. Sì. All'unica donna della mia vita. Ti amo. Bello. Me ne dà 8. Bom, vocês viram? Tá, a produção é muito tosca, tá? Isso não interessa, porque se a gente fosse fazer, a gente ia fazer uma produção muito legal. Mas como é que a gente transforma esse sketch, que é bem divertidinho, tá? Em algo mais maior e interessante? É simples, tá? Vamos pensar comigo. Em vez de a gente fazer como ele foi feito ali, o cara entrou, já falou com a mulher, lá resolveu. Tu faz assim, ó. O cara entra e ele começa a andar pela loja em busca de cartões. E a garota começa a olhar para ele e começa a pensar assim, bah. E daí a gente começa a ouvir o que ela está pensando. Ah, que homem bem apessoado. Ah, com roupa social, bonito, bem vestido. Ou seja, ela começa a tecer vários elogios a esse homem. Ela começa a construir uma imagem de um homem sensacional, tá? E esse homem vem vindo, enquanto olha a loja, ela vai construindo essa imagem, né? E aí esse homem chega a ela, então tu já construiu o herói. Então tu vem numa construção interessante. Ao mesmo tempo que tu está construindo a construção do homem, tu está construindo a construção da mulher encantada e esperançosa, melhor dizendo. Aí esse homem chega e pede para ela o cartão do amor eterno. Aí ela não esmorece, ela não fica triste. Por quê? Porque ao mesmo tempo esse homem ainda é uma esperança de homens incríveis. Ele não é a solução ali daquele momento. Mas ele é a esperança de existirem homens incríveis ainda, né? E ela pensa isso. Um dia eu vou encontrar um homem sensacional como esse. E aí ele larga a última frase. Então me dá 8. E aí acaba com ela. Ou seja, olha como a gente pode construir, em vez de ter uma sketch super rápida, a gente pode construir e tornar muito mais interessante, que é o quê? Como é que tu faz isso? Dominando a narrativa. E se tu pode fazer isso com um texto curto, é aquilo que eu falei, tu vai fazer com um texto longo. Eu acabei de fazer isso. Eu peguei um texto curtíssimo, uma sketch curtíssima, e fiz uma sketch média, mais interessante. Por quê? Porque eu transformei 2 personagens em personagens mais ricos. E aí o final ficou até mais interessante. E é isso que tu tem que fazer. Mas tu vai fazer isso se tu dominar o texto curto. Tu vai fazer isso se tu tiver esse exercício, treinar e dominar. Tu vai fazer exatamente o que eu fiz agora. Então, o que a gente viu hoje? A gente viu, mais uma vez, a importância de dominar o texto curto. A gente viu como ampliar um texto muito curto para um texto médio, e um dia tu vai pegar o texto médio e vai transformar num texto longo. Tu viu a importância de ter personagens certos, bem construídos para cada trama. Tu viu que não pode me enrolar, e tu não pode enrolar o leitor, que vai dar problema na tua narrativa, certo? A gente viu muita coisa importante e a gente vai continuar vendo
vídeos curtos, narrativas curtas, para cada vez mais tu dominar essa narrativa, porque é importante para ti. Seja tu o cara que está focado no romance, o cara que está focado no conto, o cara que está focado no roteiro e até tu que está focado no conteúdo. Como eu falei, o início é igual. Depois tu começa a bifurcar, certo? No próximo episódio eu vou trazer aqui Vargas Llosa. Vou trazer ele em livro, certo? Eu vou trazer ele em Cartas a um Jovem Escritor. Conto com vocês, vamos lá.